Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui nesse momento. Vamos estudar livro de Atos, capítulo 3. Peço a vocês, irmãos, que deixem sua curtida, que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo para fortalecer esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Olha que interessante, irmãos. Nesses primeiros 6 versículos, fala a respeito de Pedro e João irem para o templo orar, 3 horas da tarde. E aí, então, eles se deparam com um homem, com um aleijado que ficava ali nos degraus do templo. Quando Pedro e João viram esse homem, Pedro chamou a atenção desse homem olhou para eles, Pedro e João chamaram a atenção dele, eles olharam para Pedro e João, e esse homem ali, ele criou, uma expectativa de receber alguma ajuda financeira, alguma esmola. Só que o que Pedro fez? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O que a gente aprende aqui? Que muitas vezes, irmãos, nós temos uma expectativa. Que Deus ele venha nos abençoar, às vezes financeiramente, materialmente. Mas muitas vezes, aquilo que nós achamos que é melhor para a gente, não é o que Deus sabe que realmente é melhor para a gente. Por quê? Porque se esse homem continuasse a receber esmola, se Pedro e João desse esmola para eles, ele continuaria nessa mesma vida de pedinte. Mas Pedro e João, quando se deparou com eles, falou: não tenho prata nem ouro, ou seja, a ajuda que você quer, eu não tenho, mas eu tenho algo melhor, levanta e anda. E aí vamos ver o que acontece? No verso 7, e segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem, que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Olha que interessante, irmãos. Nós vemos aqui o quanto esses homens eram cheios de Deus, cheios do poder de Deus. E mais uma vez eu enfatizo, será que nesse momento, irmãos, a gente está nessa expectativa de receber algo financeiro ou material da parte de Deus? E será que é realmente disso que a gente precisa? Será? Será que realmente
uma bênção financeira, algo material que a gente realmente necessita, ou realmente o que a gente precisa é da presença de Deus, é que Deus faça um milagre sobre as nossas vidas. Será? A gente precisa se perguntar. No verso 11 diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Porque estás olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitaste, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes, e bem o conhecereis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora a saúde perfeita, como todos podem observar. Olha que interessante. Pedro, primeiro, ora e aquele homem é curado, o milagre acontece. Agora, a partir do verso 11, nós vemos Pedro pregando. Mais uma vez ele evangelizando, ele propagando o evangelho. E olha que interessante. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o que a gente precisa são apenas uma providência financeira. Mas aqui Pedro vem e fala: olha, a fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, irmãos, eu vos digo que o que nós realmente precisamos é da presença de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque é a presença de Deus, o nome de Jesus, que nos dá acesso a tudo. Irmãos, recursos financeiros, eles nos dão acesso a uma parte das coisas. Como é muito bem do conhecimento de todos, o recurso financeiro, ele pode comprar uma excelente cama, ele pode comprar um medicamento, mas ele não compra o sono, ele não compra a saúde. O dinheiro, ele pode comprar uma bela casa, pode comprar uma mansão extraordinária, mas ele nunca vai garantir um lar, uma família estruturada, pessoas que vivam em paz. Isso que é mais importante, quem pode nos proporcionar é apenas Deus. E aí as pessoas estão se contentando ou achando que correr atrás de dinheiro, produzir dinheiro, produzir riqueza é suficiente, e não é. E não é, porque ela não vai te proporcionar o principal, que é saúde, que é sono, que é uma vida em paz, que é uma família estruturada, que é um casamento em paz, que é uma vida em todos os aspectos próspera. Isso quem pode proporcionar é apenas a presença de Deus, é apenas o nome poderoso de Jesus. Amém? Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus
foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Ou seja, Pedro aqui está falando da ignorância do povo. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Olha que interessante. Pedro, mais uma vez aqui, ele fala a respeito dos pilares do Evangelho. Arrepender e converter. E para quê? Para que a presença de Deus venha sobre as nossas vidas. E aí, do que é que você tem que se arrepender nesse dia de hoje? Do que é que você precisa se converter, ou seja, mudar a direção? Muitas vezes você está indo por um caminho que não é o caminho que Deus quer que você vá. E Deus está falando aqui nesse momento, através da palavra dele, olha, converta-se, ou seja, mude a direção, mude a rota. Muitas vezes não é algo físico, mas são seus pensamentos. Seus pensamentos estão indo em direção a um lugar que Deus não quer para você. E o Senhor está falando agora, nesse momento, olha, muda a rota dos teus pensamentos, muda a direção daquilo que tu fala, converte o teu comportamento, muda a forma que você olha para as pessoas. Muito forte, irmãos, que o Senhor está falando nessa manhã. Verso 21, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. E aqui, irmãos, nós encerramos o capítulo 3 do livro de Atos. Mais uma vez, Pedro aqui terminando a sua pregação e falando a respeito de conversão, de arrependimento, e falando e citando o Antigo Testamento como fundamento da sua pregação. Amém? E aqui vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada um dos inscritos, Senhor, desse canal. Cada um que tem visualizado, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar, meu Deus, com cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, que esse estudo, Senhor, possa chegar, meu Deus, a corações necessitados, aflitos, Senhor. E que Teu nome venha a ser glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. E até a próxima com com o capítulo 4 do livro de Atos. Amém? Deus abençoe a todos.